E para analisar esse mercado com a gente, está comigo o Pedro Gonçalves, o Pedro é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu caro. Já quero começar te perguntando um pouquinho dessa semana. Foi uma semana até interessante aí para a gente analisar por conta de mudanças aí de patamares. Não sei se dá para considerar tímidas ainda, mas pelo menos um mercado mais firme para arroba, Pedro. É isso mesmo? O que vocês viram aí de diferente na Scott Consultoria? Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, muito obrigado. É um prazer para a gente da Scott Consultoria estar aqui com vocês, né, Alex? E esse mercado, essa semana, muita movimentação, né? A gente viu muita notícia, muita coisa acontecendo. A gente até brinca aqui. Quase não aconteceu nada, graças a Deus, essa semana, né, para interpretar o mercado. Semana veio aí praticamente preços estáveis, mas a gente já começou a ver uma singela recuperação aqui em São Paulo, R$ 1 para arroba, alguma coisa ali. Mas a gente já vê os preços bem mais firmes, 310 até 315, dependendo aí de onde está sendo negociado, boi comum, boi China. Então, um cenário bem mais firme comparado aí às últimas semanas. A gente viu aquele preço caindo, né? Pegando ali final de fevereiro, começo de março, era bem mais estável, mas também com uma pressão de queda um pouco mais firme. E é esse monte de notícias, China não vai comprar dos Estados Unidos, mercado futuro acabou dando uma aquecida muito forte, inclusive, e a gente viu o cenário do mercado físico ficando estável e até tendo algumas altas, algumas praças tiveram altas mais significativas do que São Paulo, inclusive. Ô, Pedro, como é que a gente explica esse momento? Por que essa firmeza numa segunda quinzena de mês, onde tradicionalmente era para estar, né, o mercado mais livre, enfim, mais pressionado aí, né? Tem uma explicação, tem uma lógica aí acontecendo no mercado, Pedro? Exatamente. Se a gente pega, né, segunda quinzena, o consumo, né, principalmente aí mercado interno, 60, 70% da nossa produção para o mercado interno, e segunda quinzena, o pessoal já gastou praticamente o salário todo ali, primeira quinzena, já fez suas compras do mês. Normalmente era para ser um cenário um pouco mais tímido, né, mais devagar. Mas o que que a gente está vendo? Uma exportação sem. A gente não vê aí o céu sendo o limite, né, para tudo que está acontecendo. 14.200 toneladas embarcadas na média diária, né, para março, mostrando um bom desempenho. Possivelmente vai ser mais um recorde de exportação, mais um mês acima de 200 mil toneladas embarcadas. E ainda vem essa questão do futuro, né? A China está ali, questão dos frigoríficos em relação aos Estados Unidos, né? Estados Unidos teve mais de 380 frigoríficos que não estão mais aptos à exportação para a China, não teve aquela renovação, aquilo trouxe uma movimentação bastante intensa, inclusive, e a China acabou até comprando bastante da Austrália nesses últimos momentos. A gente viu a exportação da Austrália batendo recorde, uma movimentação interessante. E isso trouxe também uma movimentação bastante interessante aqui no país. Inclusive, naquele período que a gente viu os 3 unidades frigoríficas aqui do país sendo barradas à exportação para a China, a gente viu movimentações interessantes em outras unidades, esperando tendo, né, essa expectativa de maior demanda pelo boi China em outras regiões. A gente vê algumas regiões do Pará, inclusive, aumentando a oferta para o boi China, e isso deve acontecer aí um pouco mais lento, mas deve ser um cenário que vai trazer um pouco mais de firmeza para esse momento. É claro que, além dessa questão da China, né, podendo demandar um pouco mais da carne bovina brasileira, a gente tem a questão da oferta de bovino terminado. A gente já está começando a ver, a gente viu inclusive esse finalzinho de verão, começo de outono aí, as chuvas firmando um pouco mais na região centro-oeste do nosso país, ou seja, a condição de pastagem ficou um pouco melhor, deu ali para o produtor segurar mais o bovino dentro da sua propriedade, esperando uma negociação melhor. E aí, justamente, uma demanda aquecida externa faz essa necessidade do frigorífico, né? Ele busca querer comprar mais bovinos para justamente fazer essa carne, para atender essa exportação. E o mercado interno que timidamente deu ali uma movimentada bem positiva. Então, isso acaba trazendo justamente esse preço mais firme e até algumas ofertas, né, de compra um pouco mais elevadas em relação à referência que a gente está tendo. Ou seja, ofertas vieram um pouco mais enxutas para essa segunda quinzena, as fêmeas começaram a deixar de aparecer tão firme quanto elas estavam aparecendo em relação a esse começo do ano, que foi bastante movimentado. E aí, esse encurtamento de oferta acabou trazendo escalas um pouco mais curtas, uma necessidade de compra um pouco maior. Isso movimentou bem o mercado para essa semana, né? Da sua fala, eu vou destacar aqui dois pontos, Pedro. Vamos primeiro falar da questão da demanda e principalmente dessa oportunidade que talvez aconteça aí com China, não sei se embargar é o termo certo, mas não renovando, né, os registros lá Exato. dos frigoríficos
americanos. A gente tem discutido muito essa questão aqui no Notícias Agrícolas e há quem acredite que não vai ser uma transferência direta por conta do perfil de carne exportado aí dos Estados Unidos para a China. A nossa carne é diferente da carne que os Estados Unidos exportam, mas que alguma coisa vai sobrar aí para a gente. Como é que vocês aí na Scott estão avaliando essa oportunidade? Vai realmente ter uma procura maior aí da China? Já dá para sentir isso no mercado? Enfim, expectativa de vocês, Pedro. Que a gente está vendo, né? E o que é importante a gente frisar, né? Quando a gente fala de exportação dos Estados Unidos para a China, realmente pensando na carne bovina, né? A carne in natura, principalmente aí a fresca, eles têm realmente, compram realmente carne de qualidade, né? Que chega a pagar 10, 11, 12 mil dólares a tonelada. Se for ver, é praticamente o dobro, né? Às vezes o triplo aí do que a China tinha começado a pagar pelo Brasil, né? Nesse começo aqui de ano, é claro que a gente viu essa semana um pouco mais movimentada, China chegando a pagar 5.600, 5.800 em algumas unidades, alguma negociação nesse sentido. Mas qual que é o panorama, né? China compra 130 mil toneladas anuais dos Estados Unidos dessa carne de qualidade. Mas no total de toda a carne bovina que eles acabam consumindo, né, comprando dos Estados Unidos, chega a 250, 235. Ou seja, praticamente mais de 100 mil toneladas ali que acabam sendo carne industrializada, tripas, carne seca, entre outras que o Brasil já fornece para a China sem nenhuma distinção de qualidade em relação a isso. E aí cabe também rever a questão comercial do Brasil, né? Porque sempre que o Brasil entra em uma negociação, uma tratativa de negociação de venda de carne bovina, a gente ainda tem um problema que precisa ser resolvido, né? Normalmente o Brasil sempre oferece volume de carne bovina para atender principalmente a China, né? Aí a gente faz aquele comércio da carne utilizada para ensopado, aquele food service, coisa para restaurante mais simples, e a gente acaba não vendendo a qualidade. Inclusive, é uma coisa que deve pesar quando a gente for abrir os novos mercados que já estão em tratativa, como Coreia do Sul, Japão, se a gente vai oferecer qualidade ou se ofereceremos apenas volume, né? Que isso impacta bastante na questão dessa tratativa, porque os preços altos, né, pagos aí no mercado são apenas qualidade. Hoje o Brasil fornece carne de qualidade para a União Europeia, por exemplo, que chega a pagar 14.500 dólares a tonelada de carne bovina, e por que não também fazer esse serviço para a China? É uma questão de realmente negociar, porque qualidade a nossa produção tem volume, a gente tem, inclusive a Austrália, que está fornecendo aí para a China bastante nesses últimos períodos, não tem um volume tão grande, inclusive pode até inflar um pouco os preços no mercado interno da Austrália, deve impactar a região um pouco, e quem tem esse volume, justamente para atender toda essa demanda internacional, tanto em qualidade quanto em volume mesmo, seria o Brasil. Isso Boa. cabe bastante das tratativas. A gente vê um movimento que 2025 já ia ser um ano recorde em cima de 2024, que foi um ano recorde da exportação, porque a demanda por carne bovina dos chineses, a gente vê ali com uma expectativa de aumento entre 1% e 1,5%. Ou seja, eles já iam comprar mais da gente. E com essa possibilidade de comprar menos dos Estados Unidos, que é um mercado de 2 bilhões de dólares, a gente está falando aqui, que se esse dinheiro entra cerca de 20%, 30%, 50%, seja qual for essa fatia, já é um movimento bastante grande em relação à nossa demanda e à nossa exportação de carne bovina. Ou seja, o que a gente está interpretando aqui, existe uma possibilidade, nós podemos atender sim a questão da qualidade, basta ver como vão ser essas negociações daqui para frente. E a gente já está vendo um reflexo, né? Nessa última semana, as negociações com algumas unidades frigoríficas já mostram uma alta de preço, preço médio hoje da exportação, 4.900, 4.800 dólares, mas a gente já vê a China iniciando negociações a 5.600, 5.800 dólares pela tonelada de carne bovina do Brasil. Ou seja, uma movimentação bastante interessante. E março que é marcado, né? A gente sempre fala aí de uma redução no consumo interno por causa da questão da quaresma e tudo mais, mas normalmente é um mês marcado pela alta, né, dos abates bovinos nesse primeiro semestre, e é justamente o mês que começa um volume de exportação mais significativo, e é o que a gente está vendo acontecer. Os Muito bem. abates estavam um pouco mais acelerados, mas justamente para atender essa demanda chinesa. Muito bem, vamos ficar de olho então nas exportações. E a outra pergunta que eu tinha para você era com relação à oferta. Você lembrou aí que as ofertas de fêmeas tendem a reduzir, ou pelo menos estão dando sinais aí de redução, e a gente tem pela frente aí o final da safra, início da entre-safra, que costuma ter maior volume de animais prontos aí mais para frente, ali para maio, por exemplo.
que a gente deve esperar de comportamento da oferta e como essa oferta, a partir das próximas semanas aí, pode influenciar na formação de preços, Pedro? Exatamente. O que que a gente estava falando, né? Uma oferta um pouco mais enxuta por causa dessa recuperação de pastagens. Mas vale lembrar que a gente está entrando no outono, ou seja, movimento aí partindo, né, para o inverno e a gente tem justamente menor número, né, de precipitação. A precipitação vem em menor volume, né, para as principais regiões produtoras aqui do nosso país, ou seja, a qualidade de pastagem tende a diminuir. Se a gente está falando aqui de uma oferta que vem um pouco mais enxuta, porque o produtor está conseguindo segurar que a pastagem está boa, daqui para frente essa tendência é diminuir justamente isso. E a gente deve chegar ali para abril, maio, com uma oferta bem mais volumosa, né, de bovinos terminados, o que deve pressionar bastante o preço da arroba do boi gordo. Claro que eu falo bastante, mas não deve passar dos 5%, que é a tendência histórica, né? Mas o primeiro semestre ele acontece, historicamente falando, né? Janeiro costuma ser o preço mais alto da arroba do boi gordo, chegando ali para junho, e aí de agosto para frente a gente começa a ter essa valorização. O cenário possivelmente deve se repetir, principalmente pensando na sazonalidade e disponibilidade de pastagens aqui no nosso país, que é o cenário de produção, né? 80, 85, 90% dos bovinos abatidos vêm aí provenientes de pastagem, e deve ser um cenário que deve pressionar um pouco o preço, dependendo, é claro, da demanda. Porque se essa demanda se passar totalmente para o Brasil, realmente chegar em um volume mais impactante aí de demanda chinesa, isso pode ajudar a segurar um pouco o ímpeto da queda, né? Visto daí das ofertas de bovinos para esse período de menor disponibilidade de pastagem. Muito bem. Então, temos aí dois cenários importantes serem monitorados, oferta e demanda. A demanda com essa perspectiva de China mais voraz aí nas compras e podendo, inclusive, avançar aí no volume a ser comprado e principalmente se houver negociação em termos de qualidade, a gente pode também ampliar e melhorar o preço aí do nosso produto para os chineses. E do lado da oferta, temos nesse momento o pecuarista conseguindo gerenciar essa oferta, uma redução de fêmeas aparentemente acontecendo nas escalas de abate, mas mais adiante, mais a partir de abril e maio, daí a gente precisa rever esse cenário por conta de uma oferta que pode aumentar por conta, obviamente, do fim da safra. Agora, isso pode mexer com preço, Pedro? Ou vai depender ainda dessa relação de oferta e demanda? Pode até ter mais oferta, mas se tiver mais demanda também, ok, né? Exatamente, tudo vai depender de como vai estar principalmente o nosso mercado interno. Por que eu falo do mercado interno? Que o abate que acaba vindo aí para o consumidor doméstico brasileiro acaba sendo de fêmeas. Se a gente tem uma redução de fêmeas, né, que é inclusive a mais barata para atender ali, a unidade frigorífica acaba optando por isso. Se tiver uma redução dessa oferta de fêmeas, eles vão ter que atender o mercado interno com o boi gordo, né? E aí acaba sendo um preço um pouco mais caro ali, questão da diferença de preço da fêmea para o boi gordo, né? E aí tudo vai depender realmente como está a nossa economia. A gente está falando de questão de PIB, crescimento positivo, a gente está vendo desemprego em altas, em relação, né, volumes mais baixos, né, porcentagem ali, 6,5% é um fator positivo, mostra que a economia está aquecida, porém a inflação é o que pega. A gente pode ter todos os cenários positivos para a nossa economia, mas se a inflação tiver muito alta, assim como a gente está vendo, fevereiro batendo recorde do índice de inflação, começando agora, março, a gente tem sentido isso no nosso bolso. Se isso continuar dessa forma, o impacto dentro do mercado doméstico é grande e ele, que é a nossa produção de carne, né, acaba sendo o mercado doméstico consumindo 60%, 70%. Se ele não tiver saudável, a gente tem queda no preço da cotação da arroba do boi gordo, isso impacta a cadeia como um todo. Porém, se ele tiver saudável, assim como tem mostrado, um consumo timidamente crescente, se ele vier um pouco mais positivo, isso ajuda a manter aí os preços mais saudáveis para o nosso pecuarista, né? É, o problema agora é, como o Pedro disse, olhar para a inflação, ver como é que vai ser o comportamento da inflação e esses juros altos também. O sentimento é de uma desaceleração da economia, mas vamos ver como é que isso vai se refletir aí na necessidade de compra aí do brasileiro. Pedro, meu caro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Volte sempre, Scott Consultoria é sempre uma grande parceira. Aliás, tem um evento agora para acontecer aí da Scott Consultoria. Fala rapidinho para a gente como é que vai ser esse evento, Pedro.
Ó, todo mundo que tiver aí bastante atenção em relação à recria e a confinamento, tá chegando o encontro de confinamento e recreadores, né? Acontece em Ribeirão Preto, de 8 a 11 de abril. A gente tem um dia de campo, né? Dia 11 no Confinamento Monte Alegre, que é um dos nossos parceiros, e a gente vai estar falando dessas principais práticas de recria nesse último tempo. Inclusive, tem um pessoal falando aí de fazer essa produção sem ter recria no país, umas coisas diferentes que a gente está vendo no mundo e trazendo alguns especialistas. Um dia só focado em mercado, questão de taxação do Trump, como que vai funcionar isso, guerra comercial com a China, quais que serão os impactos dentro da nossa cadeia produtora, e último dia falando das principais tendências para confinamento, né? Questão da utilização de robôs, outras tecnologias que podem estar auxiliando, e também questão nutricional, né? Que a gente está vendo aí o milho subindo bastante, isso deve impactar um pouco mais aí no custo de produção, tem que entender um pouco mais. Todo mundo que quiser saber mais, acessar o nosso site, né? confinamentoerecria.com.br, adquirir o ingresso, tá junto com a gente, né, Alex? É isso aí, Pedro. Fique então ligado nessa oportunidade de aprimorar o conhecimento e, obviamente, ser mais eficiente aí na sua produção. Grande abraço, Pedro. Até a próxima. Um abraço a todo mundo, até a próxima.